Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu queria conversar com vocês sobre uma curiosidade, na verdade é uma pergunta que muita gente faz. Eu acho que por eu ter um canal e acompanhar tanto anime, as pessoas acabam perguntando, querendo saber minha opinião sobre determinados assuntos. E hoje eu venho conversar com vocês sobre a possível saída do Ash Ketchum do anime Pokémon. O que eu acho que não deve acontecer tão cedo, mas algumas pessoas perguntam, Camaleão, você acha que Jornadas, enfim, o Ash vai sair do anime Pokémon? E eu acho que não, e hoje eu venho conversar com vocês sobre isso. Então deixa seu like para dar aquela força, agradeço demais. E vamos conversar sobre as novidades. Bom, participe do nosso Discord também, me siga no Twitter e agora eu tô usando Instagram. Então, provavelmente quase todos os dias, vocês vão ver pelo menos um bom dia lá no Instagram, me segue lá, link na descrição. Bora lá então para mais um vídeo da semana. Bom pessoal, eu queria conversar então com vocês sobre essa dúvida, né? O Ash Ketchum vai sair do anime Pokémon? Jornadas está colocando o Ash numa posição para ele sair do anime Pokémon? Bom, eu acho que não. Eu acho que se o Ash tivesse que sair do anime, ele já teria saído em Sun Moon, provavelmente, quando o anime decidiu dar a vitória pra ele na Liga Alola. Eu tenho as minhas opiniões sobre a Liga Alola, já conversei sobre isso com vocês há um tempo atrás, mas ainda assim, eu acho que se eles quisessem dar um tempo no Ash, Alola, no final de Alola, teria sido o momento ideal, eu acho, e ainda mais porque foi um momento interessante em Alola, né, toda aquela construção ali com amizade e tal. Então eu acho que não. Eu acho que o anime não tem intenção de tirar o Ash tão cedo. Eu acho que o anime vem fazendo certos laboratórios, vamos dizer assim, com jornadas, né? Eles vêm tentando várias coisas e vendo como o público reage. E é muito engraçado que mesmo quase 25 anos depois do debut ali, né, do anime Pokémon com o Ash, ainda assim o Ash tem muita força dentro do anime Pokémon. Porque por mais que o Go seja um divisor de águas, a história do Ash, ela é muito mal contada em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo há muito ainda a se fazer com o Ash. Porque em 25 anos eles conseguiram, né, fazer muitos episódios, mas pouco pelo personagem. Sabe uma coisa interessante? Que eu ia montar um outro vídeo falando disso, mas eu vou mesclar os dois. Uma coisa que eu acho muito interessante sobre o Ash é que o Ash não tem conflito. Como assim? Ele é um personagem sem conflito nenhum. Mas ele deveria pelo menos ter, ou pelo menos às vezes, expor esses conflitos. O Ash é um personagem muito cru. Ele é um personagem que quer ser um mestre Pokémon. E só. E ele é sempre pra cima. Ele fica pra baixo quando ele perde, ou alguma coisa que ele não tá indo muito bem no desenvolvimento dele, no sonho dele. Mas ele não tem conflito. Quer um exemplo? Vamos pegar a saga clássica mesmo, Brock e Misty. O Brock tem os irmãos dele e a Misty também tem as irmãs dela. A gente já inicia esse contato do Brock e da Misty com essas situações de irmãos, que é contada ao decorrer da história deles dentro do anime, né? Às vezes a gente vê coisas um pouco mais desenvolvidas, eu digo, mais profundas, como foi no caso de Sun Moon, por exemplo, que nós tínhamos diversos personagens e eles tinham um monte de conflitos, né, que acabavam sendo mostrados durante o anime. E XY também, até mesmo com o começo da história da Serena, a gente consegue ver isso um pouquinho muito com a Dawn também, apesar que acho que a Dawn ainda girava um pouco também nesse molde do Ash, mas ela era um pouco mais profunda. Mas perceba que todos esses levels de profundidade, de conflitos, estão entregues aos amigos do Ash. Um grande exemplo agora é o Go, por exemplo. O Go é um personagem que tem uma série de conflitos. Ele teve os pais que não foram presentes na vida dele porque viviam trabalhando. Ele ama os pais dele, mas ele, né, acabou sendo um menino muito solitário. Na escola ele era muito tímido, não fazia amizade com ninguém, né? Então, assim, é interessante ver, né, como o Ash não tem isso. O anime não tem interesse de colocar essas profundidades no Ash, o que eu acho uma pena, porque isso deixaria o personagem muito mais rico em todos os aspectos.
Mas, ainda assim, ele é um personagem com zero profundidade. E os conflitos que ele traz são mínimos, assim, né? Que não somam em nada na história, eu acho, etc. Então, e se você quiser um grande exemplo, né, de história, assim, que é um grande buraco ali na história do Ash, é o pai do Ash e toda a história que, tipo assim, a gente já fanficou, até mesmo com informações do próprio Takeshi Shudo, que apontam que o pai do Ash deixou a mãe do Ash, né, pra seguir uma jornada Pokémon, e a mãe do Ash cuidou dele sozinha. Então, tipo assim, eu não tô querendo dizer que todo mundo que tem o pai ausente ou a mãe ausente é problemático, mas eu acho que isso de alguma forma afeta você, né? E o Ash já é todo desconstruidão, então eu acho isso um pouco esquisito, sabe? E enfim. E aí o anime poderia também colocar outras coisas. E por que eu tô puxando esse lance de o Ash não tem profundidade, etc. Porque eu acho que o anime, talvez, na minha opinião, se fosse abandonar o Ash, talvez resolveria certos conflitos da vida dele. Sabe? Talvez daria um pouco a mais pra gente. E o anime não vem dando um pouco a mais de Ash pra gente. O anime vem dando muito menos de Ash pra gente. Né? A gente vem aquele arroz com feijão, basicão mesmo, de batalhas. E só. Né? Então, assim, não tem muitos conflitos de fato com o Ash pra resolver. E eu acredito que o roteiro daria um pouco disso pra gente se fosse uma saga, por exemplo, de despedida ou alguma coisa assim. É importante notar, deixar bem frisado aqui, que eu não tô querendo que o Ash se torne um adolescente, pré-adolescente problemático, tá? Mas sim que ele traga conflitos que ele possa ter. Você pode dizer que crianças não têm conflitos, o que é uma bobagem, porque crianças, obviamente, vão ter muitos conflitos. Na verdade, muitos dos nossos problemas da vida, às vezes, iniciam na infância, e por não saber lidar com eles e empurrar com a barriga com o tempo, a gente acaba tendo que lidar com esses problemas da infância quando já estamos adultos. É muito comum. Mas, no caso do Ash, eu acho que é um lance de contraste. Todos os amigos do Ash têm uma boa profundidade em relação a ele, né? Em contraparte com ele, porque ele não tem. Ele não tem muito dessa profundidade, não é discutido muito isso. Inclusive, era uma das coisas que eu tava querendo que acontecesse em Jornadas, porque o Gol é um personagem que, né, como eu falei, vem lidando com várias situações. A Koharu também é uma personagem que, quando tem oportunidade, acaba tendo aí uns momentos também para desenvolver um pouco mais da história dela, mas o Ash fica engessado nesse lance do treinador. Eu acho que é interessante, mas levando em conta o tanto de fillers que a gente acaba tendo, e como eles gostam de aprofundar a história, por exemplo, do Gol, por que não a do Ash, né? Então, esse um grande motivo também, que eu acho que o Ash é um personagem que ele acaba não sendo necessário ter essa profundidade, e se tivesse, talvez seria pra concluir a história dele. Então eles deixam ele um pouco mais raso assim, propositalmente. Minha impressão. Então eu acabo tendo a noção de que talvez por isso não esteja nem próximo do Ash sair do anime. Porque há muito o que se desenvolver com o Ash e há muito o que fazer com o Ash em diversas formas. O Ash ainda, querendo ou não, é uma tela em branco em muitos aspectos. Uma coisa também que a gente não pode esquecer é o que o Mewtwo falou pro Ash e pro Gol quando eles se encontraram, né? E acho que esse é um grande ponto que a gente encontra aqui no roteiro, que é a jornada deles só tá começando. Então, eu não vejo tão cedo o Ash saindo do anime, sabe? Eu acho que o Ash talvez ele fique mais engessado no anime Pokémon. Talvez outros personagens vão entrando e saindo, como já faziam, mas esses personagens vão ter mais destaque que o Ash, como é o caso do Gol. Então, por exemplo, se você me perguntar, você consegue ver o Gol saindo do anime? Eu consigo ver o Gol saindo do anime e um outro personagem entrando no lugar do Gol, sabe? Mesmo com o Gol dividindo o protagonismo ali, eu consigo muito mais ver o Gol saindo do que o Ash, né?
Então, na minha opinião, eu acho que talvez o anime esteja numa fase de transição para alguns aspectos, mas não necessariamente para a saída do Ash, né? E, assim, só pra dizer que ele, né, o roteiro jamais teve ou vai ter o interesse em trazer o aspecto de conflitos e desenvolvimento pro Ash, a gente não pode esquecer o que aconteceu recentemente no filme 23, né? Aonde o roteiro achou interessante o Ash citar o pai dele. Apesar que eu ainda acho que foi uma jogada de marketing do filme, ainda mais como esse assunto foi divulgado nas redes sociais enfim, sites de notícias grandes no Japão, inclusive na própria tela do Google, né, que essa informação ficou estampada, mas o roteiro acabou citando o pai do Ash, o roteirista mesmo, né, o produtor acabou falando que ele achou que seria uma boa hora no filme, que é um outro universo, citar o pai do Ash, colocar um pouco mais de história, enfim, pro Ash. De qualquer forma, eu acho que não nos dar isso, pelo menos ainda no anime, essas características de um personagem mais aprofundado, é sim algo a se apegar, né? Para que o Ash continue no anime Pokémon. E, novamente, como eu disse, ele ainda é uma tela em branco em muitas coisas. Então, é uma coisa que eu acho que eu deveria deixar frisado aqui. Uma coisa também que eu não puxei aqui, mas eu já puxei em vídeos anteriores, né? Sobre trocar o Ash, é o lance do Pikachu. O Ash e o Pikachu é quase como um só. Então, você pode colocar outro personagem com o Pikachu. Mas eu duvido muito que, por exemplo, o Pikachu abandonaria o Ash e vice-versa. Então você poderia colocar um outro Pikachu. E eu acho que esse outro Pikachu não teria o mesmo efeito que o Pikachu original, que é o Pikachu do Ash. E um outro ponto que a gente já conversou assim várias vezes aqui no canal é o comercial, né? O anime Pokémon é um anime comercial. Então eu acho que a partir do momento que Ash e Pikachu não sustentarem mais qualquer tipo de venda de merchandising, aí sim talvez seja a hora de trocar esses dois. Do contrário, eu duvido muito que eles acabem saindo. Então, é isso, sabe? Eu acho que pouco provável que veremos o Ash saindo do anime Pokémon. E se fosse sair, eu pelo menos daria um pouco mais de informação, prepararia mais o terreno, sabe? Então eu percebo que o anime só deu mais tempo de tela para um outro personagem, mas o Ash está engessado ali. Ele é o elefante na sala e ele não vai sair, minha opinião. Enfim, é isso que eu tenho para conversar com vocês. Quero desejar para vocês uma boa semana. E é isso aí. Um forte abraço. Me diga a opinião de vocês sobre o Ash sair ou não do anime Pokémon. Quero saber de vocês. Vocês gostariam de fato que o Ash saísse ou não? Lembrando que eu também tenho uma teoria. Se for para um personagem como o Ash sair e o personagem posterior executar as mesmas funções do Ash, eu não vejo o porquê o Ash sair do anime. Esse é um ponto também. Forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui.